Capítulo 9. Disse-lhes também: Em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes não experimentarão a morte sem terem visto o reino de Deus chegar em todo o seu poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um monte elevado e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia branquear assim. Apareceu-lhes Elias juntamente com Moisés e ambos falavam com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia que dizer, pois estavam assombrados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a recomendação, discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. E fizeram-lhe esta pergunta: Por que afirmam os doutores da lei que primeiro há de vir Elias? Jesus respondeu-lhes: Sim, Elias vindo primeiro restabelecerá todas as coisas, porém não dizem as Escrituras que o Filho do Homem tem de padecer muito e ser desprezado? Pois bem, digo-vos que Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram, conforme está escrito. Quando voltaram para onde estavam os outros discípulos, viram em torno deles uma grande multidão e uns doutores da lei a discutirem com eles. Assim que viu Jesus, toda a multidão ficou surpreendida e acorreu a saudá-lo. Ele perguntou: Que estás a discutir uns com os outros? Alguém de entre a multidão disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quando se apodera dele, atira-o ao chão e ele põe-se a espumar, a ranger os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Disse Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo cá. E levaram-lhe. Ao ver Jesus, logo o espírito sacudiu violentamente o jovem, e este, caindo por terra, começou a estrebuchar, deitando espuma pela boca. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe sucede isto? Respondeu: Desde a infância,
e muitas vezes o tem lançado ao fogo e à água para o matar. Mas se podes alguma coisa, socorre-nos, tem compaixão de nós. Se podes, tudo é possível a quem crê, disse-lhe Jesus. Imediatamente o pai do jovem disse em altos brados: Eu creio, ajuda a minha pouca fé. Vendo Jesus que acorria muita gente, ameaçou o espírito maligno, dizendo: Espírito mudo e surdo, ordeno-te, sai do jovem e não voltes a entrar nele. Dando um grande grito e sacudindo-o violentamente, saiu. O jovem ficou como morto, a ponto de a maioria dizer que tinha morrido. Mas tomando-o pela mão, Jesus levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que é que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu: Esta casta de espíritos só pode ser expulsa à força de oração. Partindo dali, atravessaram a Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que o hão de matar, mas 3 dias depois de ser morto, ressuscitará. Mas eles não entendiam esta linguagem e tinham receio de o interrogar. Chegaram a Cafarnaum e, quando estavam em casa, Jesus perguntou: Que discutíeis pelo caminho? Ficaram em silêncio, porque no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Quem receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe, e quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, alguém que não nos segue, e quisemos impedi-lo porque não nos segue. Jesus disse-lhes: Não o impeçais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e vá logo dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Sim, seja quem for que vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele atarem-lhe ao pescoço uma destas mãos que são movidas pelos jumentos e lançarem-no ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de queda, corta-a. Mais vale entrares mutilado na vida do que com as 2 mãos ires para a jena, para o fogo que não se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga.
Se o teu pé é para ti ocasião de queda, corta-o. Mais vale entrares coxo na vida do que com os 2 pés seres lançado à jena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de queda, arranca-o. Mais vale entrares com um só no reino de Deus do que com os 2 olhos seres lançado à jena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo. O sal é coisa boa, mas se o sal ficar insosso, com que havés de o temperar? Tende sal em vós mesmos e viverei em paz uns com os outros.